Gente, eu falei errado, é Guerreiros do Sol, assistia sempre. Essa personagem é um presente gigantesco como atriz, porque eu cresci... Eu achei ela linda nesse visual. Desse ícone da força feminina, do poder da mulher, a primeira mulher que entrou no cangaço. Então ela foi muito disruptiva, quebrou muitas barreiras, era um meio muito machista. A Rosa, muito machista. eu assistia sempre. À frente do tempo, e a nossa personagem ainda tem, a Rosa ainda tem alguns viés que foram os autores que criaram com a licença poética, que ela, assim, o que eu acho mais incrível da Rosa é que ela se apaixona pelo Josué, mas ela decide casar com o coronel, porque ela escolhe o seu desenvolvimento pessoal como mulher acima do seu amor, acima de viver um romance. E eu acho que isso traz uma maturidade, isso mostra uma maturidade, uma inteligência muito grande, principalmente para aquela época, dela entender que para ela era muito melhor, como mulher, casar com um homem que não oferecia um grande amor, mas que ela poderia aprender a ler naquela biblioteca, ela iria tocar gado, iria fazer coisas que mulheres não podiam, usar calça quando ela estivesse cavalgando, poder estar ali na lida com os peões da fazenda. Tinha essa oportunidade de crescimento. De crescer. Aí abriu uma venda, virou empresária. Bonito ver mesmo. Sim. E só quando foi lindo. Coração acelerado. Queria que passasse de volta. Voltando para aquela história que eu estava contando das sincronicidades da vida. Coração Acelerado, eu assisto todo dia. É uma produtora de elenco aqui da Globo. Torço muito pro par dela, inclusive o ator é lindo. Quando eu fui fazer esse curso de teatro, quando a minha faculdade entrou em greve, eu fiz esse curso que era um mês em São Paulo e foi incrível, eu me descobri de várias formas e teve um dia que para mim foi um chamado muito forte, que a gente estava fazendo uma dinâmica e eu criei uma cena que era uma mulher recebendo cartas do marido que tinha ido para a guerra. Olha. Eu pensei nisso porque a gente tinha que criar uma coisa muito rápida e não dava tempo de decorar o texto, então eu deixei tudo escrito, ela lendo a carta e lendo a réplica dela. E quando acenderam as luzes, estava todo mundo emocionado ali naquela sala, a professora emocionada, e eu senti a força, o poder do teatro. Que você, só com o pensamento, né, uma ideia na cabeça, com as suas emoções, com o seu corpo, você consegue emocionar e transmitir uma mensagem, plantar semente de ideias na cabeça das pessoas. E aí, nesse dia, eu liguei para os meus pais e falei: gente, eu preciso trabalhar com isso. Eu não posso voltar para a minha faculdade de administração. Eu não sei se eu vou trabalhar nos bastidores, mas até vendendo ingresso do teatro, eu quero estar nesse mundo aqui. Aí sim. E aí, minha mãe estava em São Paulo comigo. Ela indo acelerado o coração. Essa mesma semana, da melhor amiga dela, de uma pessoa de infância, que disse que teve um sonho comigo e com Marcela Bergamo. E aí ela disse, assisto todos os dias. que eu tenho que mandar uma foto de Isadora para Marcela, porque Marcela trabalha nesse meio artístico, e eu lembrei dela, que era uma amiga de infância também, não da minha mãe, dessa amiga da minha mãe. E aí ela mandou a minha foto para Marcela, a gente marcou um café, por coincidência ela estava em São Paulo também, e a gente se conheceu e foi assim, depois disso ela falou, eu preciso testar com você, eu preciso colocar você em frente a uma câmera, e aí começou assim. Eu passei, ainda fiz alguns testes, mas não passei. Aí fui morar na França, fiz um intercâmbio de um ano, quando eu tinha 17 para 18 anos. Ela é novinha. Passei para minha chará de nome. Aquela minissérie. De primeiro nome. A primeira série de Justiça, que era com o meu sotaque e tudo. E aí acabei passando para Haja Coração, que foi a minha primeira novela, com 18 anos. Aí eu mudei de João Pessoa para o Rio, sozinha, e me matriculei na Cal. Fiz a faculdade de Laranjeiras na Cal, no Rio. E eu gravava de dia e estudava na faculdade à noite. Então eu atravessava o Rio de Janeiro, da Barra até Laranjeiras, todos os dias. Valia a pena.
valeu a pena, foi incrível, assim, tudo que eu aprendi na Cal. Foi muito importante para minha formação como atriz. E depois disso, fui morar nos Estados Unidos, morei mais 5 anos. E quando eu estava em Los Angeles, fiz alguns filmes nos Estados Unidos, recebi o convite para fazer um videoteste para Candoca, que é a protagonista de Mar do Sertão. E aí eu fiz o teste por vídeo. E eu lembro que eu estava muito nervosa, que eu queria muito pegar essa personagem. Ela era com meu sotaque, uma professora que depois virava médica. E eu li aquele texto e fiquei tão nervosa a gente tinha que entrar ao vivo. Eu mandei um vídeo e depois a gente entrava ao vivo num Zoom para eu fazer um teste presencial com o diretor online. E eu estava tão nervosa porque eu queria tanto pegar esse personagem que eu comecei a rezar assim no banho, pedindo, por favor, para eu pegar essa personagem, porque eu sentia que ela era minha. E aí me veio uma inspiração para eu escrever um texto de que eu tinha virado médica porque minha mãe quase morreu de um infarto, que tinha isso que a Ela tá cheia de história. A mãe... A gente ficar conversando com ela, a gente vai nessa prosa aqui até 6 horas da tarde. Eu tenho que fazer outro intervalo, 11 horas e 21 minutos. Vou A gente contar pra continua você. essa conversa aqui e a gente não conta já. Não, vou contar pra todo mundo, espera eu voltar.